acontecendo, né, por agora, no meu caminho, por conta do meu esposo. Mas o propósito que eu fiz com Deus foi de que Ele ajuda ele e eu continuo a minha caminhada, levando a palavra dele onde for necessário. Né? E aqui estou. Né? Mês passado eu visitei outras casas muito interessantes que eu não conhecia, Itapura, Ilha Solteira, né? E é muito prazeroso estar aqui de volta e poder partilhar um pouquinho. E eu falo que toda vez que eu penso nessa casa, que eu sento para fazer o tema, né, para trazer nessa casa, fica alguma coisa trabalhando na minha cabeça e de repente vem um tema que eu falo, mas como é que eu vou desenvolver isso? Né? O tema hoje realmente é super interessante. O tema é: o maior desafio da vida não está fora de nós. Né? Então, eu até reli várias vezes para entender o que essa mensagem está trazendo para nós hoje. Então, nós vamos aprender juntos, né, a ver com a visão que Jesus quer que hoje nós aprendamos e levemos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Passamos muito tempo tentando compreender as pessoas, as situações e os acontecimentos ao nosso redor. Mas existe um momento em que percebemos que a transformação mais importante não acontece fora, acontece dentro de cada um de nós. E isso aqui é uma realidade, se a gente for pensar quem fomos há um tempo atrás e quem somos hoje, já mais maduro, mais compreensivo, atencioso com os detalhes que acontecem ao nosso redor, nós vamos perceber que essa mudança realmente acontece dentro de cada um de nós. Para cada um de nós estarmos aqui hoje, foi necessário uma transformação, não foi? Algo dentro de nós mudou para que a gente pudesse buscar com vontade de aprender, de descobrir o que a vida espiritual traz para cada um de nós, o que Jesus falou, se ainda é válido para cada um de nós. Então, essa transformação já aconteceu com cada um de nós, inclusive comigo. Então, nós vamos vendo que Jesus tem tempo e Ele espera o tempo de cada um. Aos 17 anos, minha mãe disse que eu ia ser espírita, e eu falei, não quero ser espírita, não, cruz credo Ave Maria. Mas ela falou, calma, filha, primeiro você tem uma missão dentro da igreja, depois que você terminar a sua missão lá, você vai ser espírita. Porque nos seus 50 anos eu pensei, bom, estou longe, só tenho 17, né? E nesse meio tempo teve que acontecer várias transformações na minha vida, várias experiências, vários desafios, para que eu um dia dissesse, agora é o meu momento. Então Deus tem um tempo para cada um de nós. Ele dá esse tempo. Ele trabalha essa transformação no nosso coração. Quer mais cedo, quer mais tarde, mas chegamos lá. O autor do livro Renovando Corações, de Rossano Klinger, não sei muito bem falar, mas é Klinger o nome dele, diz assim: nossos medos, nossos receios, inseguranças são muito mais mentais do que reais. Já pararam para pensar quanto medo a gente teve durante a nossa
educação, medo de um trabalho novo, medo de caminhadas normais na nossa vida. Então nós começamos a perceber que as nossas mentes criam situações e que às vezes a gente se recolhe, a gente se esconde e a gente perde aquela oportunidade que teríamos num crescimento para a nossa vida evolutiva, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Então, os nossos medos, às vezes, travam a nossa caminhada, travam a nossa vida, aonde seja, que for, dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso trabalho na casa espírita. Então, às vezes a gente percebe que a minha mente, ela dá um passo à frente, mas o meu medo faz com que eu retraia. Nossa mente guarda as experiências do passado, mas a nossa consciência pode escolher uma forma de viver no presente. Então, olha só, a nossa consciência, a nossa mente guarda experiências. Ao longo desse tempo, né, por exemplo, vou usar a minha idade, ao longo desses 60 anos e poucos que eu tenho experiências que hoje eu olho para trás e não gostaria de lembrá-las, mas serviu para alguma coisa. Então, agora, a minha consciência me fez escolher um novo caminho. Ele me fez olhar e ter uma visão diferente daquilo que eu achei que fosse o trajeto correto. Então, a gente se desvia daquilo que Jesus já programou na nossa vida, que Deus já disse, olha, vá, que nós estaremos aqui te amparando, e de repente a gente escolhe e faz caminhos diferentes daquilo que a gente queria. E a nossa mente começa, né, a trabalhar. Mas a escolha que tivemos até hoje foi a melhor para a nossa caminhada. Ou não foi, gente? Como se sentem hoje? Bem melhores, né? Bem firmes com os pés na realidade e no mundo que vivemos hoje. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que não está sob o nosso controle. A gente passa uma vida toda, né, nos controlando, e quem está do nosso lado, a gente tenta controlar também, não é assim? Se temos filhos, se temos esposo, se temos amigos, quantas vezes a gente já não apontou o dedo para alguém para falar alguma coisa como se nós fôssemos sábios, né? Como se a gente tivesse toda a sabedoria do mundo, perfeito. E na verdade, nós estávamos tentando apenas controlar, não só nós, quanto aqueles que vivem próximo. E como lidamos com isso? Nós não devemos nos perguntar apenas, por que isto acontece comigo? Então a pergunta aqui é para que vocês façam uma reflexão sobre o momento que vocês estão tendo hoje na vida de vocês. Por que isso acontece comigo? Se estou feliz, que maravilha, venci vários desafios. Se estou passando por algum problema, são desafios a ser desbravados. Se estou pronto para ajudar aquele que também está passando pelos seus desafios, é a hora de nos prontificar. Então, por que isso está acontecendo comigo?
conversando com o Vassi ali, comentando a respeito do meu esposo. Em 2007, ele passou pela mesma coisa que hoje ele está passando. Aí eu me pergunto, por que de novo? Qual foi a lição que nós não aprendemos? Qual é a lição que está sendo ensinada hoje? Por que comigo? Por que com ele? E quantas outras pessoas não estão fazendo a mesma pergunta? Por que comigo? Devemos perguntar o que esta experiência está me ensinando sobre mim mesmo. Então, quando eu me pego perguntando por que de novo, aí eu paro e penso. Hoje eu tenho mais paciência, hoje eu tenho mais olhar solidário, sou mais compreensiva. Então, é isso o que esta experiência está me ensinando. E o propósito de tudo isso aqui é fazer com que cada um de nós reflita sobre o seu momento, em particular o seu. Porque para ajudar o nosso próximo que está do nosso lado, a gente tem que tentar entender. Então, hoje eu penso assim, as experiências do passado me ensinou muito. Hoje, estou vivendo uma nova experiência. E como é que eu ajo? Qual é a minha atitude? Então, se a minha atitude foi imatura, algo está errado. Né? Então, a gente começa a se cuidar nos pensamentos, na maneira, nas atitudes que nós temos no dia a dia de nossas vidas. Muitas vezes são justamente as pessoas que mais desafiam nossa paciência que mais contribuem para a nossa evolução. Olha só. Então, são aquelas que mais nos testam. São elas que contribuem para o nosso crescimento espiritual, para nosso crescimento moral, para a nossa evolução nessa caminhada que hoje nós escolhemos. Então, se não tivesse talvez esse momento, ou alguém no qual a gente precisasse ter esse momento tão especial no cuidado, na atenção, não precisa só alguém doente, mas ali no dia a dia, dos filhos, dos casais, das crianças. Se a gente tiver essa mentalidade que nós precisamos nos transformar para viver melhor, nós encontraríamos os caminhos corretos para os desafios que nos pegam todos os dias. Que às vezes, num dia só de 24 horas, não é um só, né? São vários. E como lidar com isso? Nem sempre podemos escolher as circunstâncias que nos visitam, mas podemos trocar nossa postura. Então, tem situações que a gente não tem como mudar, mas eu posso mudar a minha postura. Eu posso fazer algo diferente relacionado a tudo aquilo que está acontecendo, mas me manter, mesmo que lá quietinha, na madrugada, a gente despenque, a gente chore, mas diante de certos desafios na nossa vida, temos que ter a postura. Porque senão nós não conseguimos dar o segundo passo e resolver as coisas dos desafios colocados diante de nós. As dificuldades da vida não definem quem somos. Elas revelam quem estamos nos tornando. Então, as dificuldades não dizem quem somos. Ela vai além disso. Então, é aí que eu começo a perceber que as minhas atitudes, que
as minhas vontades, que tudo aquilo que eu antes fazia de qualquer jeito, eu começo a limitá-las em prol de alguém. Eu começo a ter realmente essa definição de quem eu sou nesse momento tão especial que acontece na nossa caminhada. Quando não for mais possível mudar a situação, seria possível mudar a forma de olhar para ela. Tem situações que a gente não consegue mudar, tem? Né? Não tem. Diante de alguém que parte, de repente, é um jovem, a gente tem como mudar a situação? Não. Nós ainda precisamos ser fortes, ter postura e ainda amparar aqueles que são mais frágeis que a gente. As provas da vida não têm como objetivo de nos derrotar, mas ampliar nossa capacidade de amar, de compreender e de evoluir. Olha só que a lição é toda voltada para a gente. Então é aqui que desenvolve a nossa capacidade de amar o outro, que precisa tanto da gente, de compreender, quantas vezes é necessário a gente se colocar no caminho, na pessoa do outro, né? E de evoluir, uma chance inédita para cada um de nós, e tão especial a nossa evolução. E cada um evolui por si só, mas sempre tem aquele que vai nos ajudar nessa evolução. Mesmo os períodos mais difíceis podem conter sementes de renovação que só serão percebidas com o tempo. Há momentos que a dor parece retirar o chão sobre nossos pés. E nós fazemos a pergunta outra vez: por que comigo? Jesus nos ensinou uma forma de atravessarmos os desafios. Está lá em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós sabemos o que fazer quando os desafios tiram o chão de nossos pés. É hora da gente parar de querer resolver tudo sozinho e olhar com carinho e misericórdia para Jesus, pedindo também a sua ação na nossa vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele não valoriza o sofrimento, mas a esperança e a transformação que podem surgir dele. Então, cada sofrimento que nós temos na nossa vida, tiramos dela uma lição. Tiramos um momento especial de reflexão para a nossa vida, para ver onde é que eu posso estar vivendo uma lição nova para a minha vida naquele momento. Na visão de Jesus, não é a de uma vida sem provas, mas a de uma vida em que o amor, a fé e a confiança em Deus permitem atravessar as provas sem que elas destruam a nossa essência. Então, para Jesus, a prova ela é um meio de fazer-nos crescer, de fazer-nos ter uma nova visão, de lembrar sempre que o meu sofrimento não passa batido diante da visão de Jesus. Tanto é que aqui ele deixou o que devemos fazer. Então, se toda vez que eu estiver passando
que devo fazer? Como devo lidar com isso? Por que para mim outra vez? Qual é a lição que eu devo aprender? O que tenho que fazer? E são perguntas que é do íntimo. Quando a gente diz assim, faça uma prece para Jesus, essa é a espiritualidade. A gente não está pedindo assim, joelho no chão, pega um terço e fale. O que Jesus quer nesse momento é ouvir as nossas palavras. Então, quando eu faço essas perguntas para mim mesmo, esquecendo ali de olhar a vida do outro, estou passando por isso por conta do meu esposo, estou passando por isso por conta do meu filho, estou passando por isso por conta da minha esposa. Pensa em cada um. Por que estou? Como estou lidando com essa nova prova da minha vida? O que devo fazer? Então essa é a prece para Deus. Essa é a prece para Jesus. Essa é a prece para a espiritualidade, que muitas vezes está muito mais próximo a nós do que nós podemos imaginar. Então, quando os desafios baterem na nossa porta, a gente tem que entender que, como Jesus disse, Ele não valoriza o sofrimento, não. Ele não quer que a gente sofra. Mas Ele também afirmou aqui que nesse mundo teremos aflições. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira buscando ser feliz, a felicidade, correndo atrás da felicidade, e esquece de viver aquele momento presente que você está vivendo agora. É duro os desafios que aparecem no decorrer do nosso dia a dia? É duro, mas é necessário. É necessário porque muitas vezes nós, no nosso transcorrer da nossa vida, nós deixamos passar batido na nossa adolescência, na nossa fase adulta, depois, com o amadurecimento, na fase que nós estamos vivendo hoje, né? Da nossa terceira mais bela idade, né? Então a gente começa a perceber que Jesus, ele dá algo, mas ele já te dá um meio para que você trabalhe isso em você. E nada é perdido, tudo é lição. E se é lição, tem aprendizado. Mas não para quem está do nosso lado, para nós mesmos. Então, na verdade, nós devemos lutar para que isso não destrua a nossa essência no nosso dia a dia. A nossa luz, ela pode continuar brilhando mesmo nos momentos mais difíceis. Eu não tenho que deixar de ser quem sou, melhorado, né? Para ser alguém que eu deixei no passado. Se hoje eu tenho luz, se hoje eu me sinto iluminada, o meu dever é qual? Iluminar aqueles que precisam. De vez em quando no IA, não aparece lá uma velhinha, acendendo lá a velhinha do outro, o paviozinho do outro? É isso que nós deveríamos ser. Essa luz que acende o outro. Porque muitas vezes, eu falo assim, muitas vezes tem pessoas que têm essa capacidade. Eu vou citar aqui, porque eu não conheço todo mundo, mas eu conheço ela aqui de alguns encontros, né? E antes
antes de conhecer o Ross e o senhor, eu conheci, né? Ela, então assim, quando ela veio conversar comigo, era como se ela fizesse isso comigo. Era como se ela fosse a velhinha que veio e acendeu a minha. Então tem pessoas que têm essa capacidade. E nós todos temos luz. Agora, como é que ela está brilhando dentro de cada um de nós, né? Eu, às vezes, também eu preciso muito mais dessa luz do que acender a luz do outro. Então, é uma questão da gente estar trabalhando também isso em cada um de nós, né? Ser luz no caminho de alguém. Então, como o tema nos disse, né? Os desafios estão aí no nosso dia a dia, para todos nós. Jesus deixou aí para nós alguns itens, né, para que a gente aprenda a confiar nele e que essa aflição vai haver sempre, momentos felizes, momentos mais aflitos, momentos de muita alegria, de felicidade, e momentos muito tristes, né? Mas que deveremos continuar a nossa caminhada iluminando e sendo essa luz, né, que brilha em qualquer lugar. Então, que as provas presentes, né, em nossas vidas hoje nos transformem em pessoas mais fortes, mais humildes e que possamos evoluir, crescer em cada prova que passamos. Então, essa é a mensagem, né, do tema tão interessante, né? O maior desafio da vida não está fora de nós. Quer dizer, o maior desafio da vida é vencermos a nós mesmos. Não é vencer o outro, é vencer a nós mesmos. Então, que nessa noite, quando a gente se deitar, ou na madrugada, né, que nós da meia-idade gosta de acordar, né, na madrugada, possamos fazer aí algumas reflexões, em vez de ficar imaginando coisas, né? Como devo lidar com os meus momentos desafiadores na minha caminhada? Que assim seja. Gratidão por todos vocês estarem aqui e me ouvirem com tanto amor e prazer.